Muito bom dia para você que assiste o canal do Boi. Agora são 7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã, uma excelente terça-feira. Bom dia, produtor rural. Bom dia, Helene Valdez. Bom dia. Hoje é 22 de agosto, terça-feira. Começa agora o Bom Dia, produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. Veja só o que te espera nessa edição. O mercado do boi gordo começa a semana com preços mais animadores. E entenda por que o estado do Rio Grande do Sul é o único com movimento de queda para a arroba do boi gordo. A Amazonas se torna livre da febre aftosa com reconhecimento nacional. Tem destaque para a avicultura. Você vai ver também que a procura elevada por cortes de frango impulsiona os preços no estado de São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Começa essa terça-feira falando do mercado do boi gordo. A semana iniciou com preços mais animadores em quase todo o país. Você acompanha agora a análise feita pelo Alcides Torres, da Scott Consultoria. Olá, a gente vem aí de 2 semanas de recuperação de preço. E como é que foi o mercado nesta segunda-feira, dia 21 de agosto? De novo, preços firmes, os preços subiram em mais de 10 praças das 33 pesquisadas pela Scott Consultoria, ou seja, o mercado está firme e realmente ele retrata uma situação de retração de oferta. Para vocês terem uma ideia, desde o dia 1 de agosto até hoje, a cotação da arroba do boi subiu entre 10% e 11%, uma tremenda recuperação. Tá? Nós fomos chamados a atenção por um dos nossos ouvintes dizendo, não, mas isso não é alta, isso é recuperação de preço. É verdade, se eu considerar os preços antes da operação carne fraca, não é? Então a gente está vivendo uma recuperação de preço. Mas se eu considerar as profundezas do inferno ocasionadas pela delação dos irmãos Batista, quando a arroba do boi gordo ficou totalmente sem sustentação, nós estamos vivendo uma recuperação robusta e forte. A pergunta que fica é, quanto tempo isso vai durar? Essa é a tipo da pergunta que a gente não tem resposta, mas a gente pode estabelecer uma tendência. E a tendência é que os preços continuem firmes. Ah, mas o preço da arroba do boi vai atingir preços estratosféricos? É difícil dizer, mesmo porque com essa alta de preço da arroba do boi gordo, como o consumo de carne não melhorou no varejo, a margem dos frigoríficos diminuiu. Caiu em torno de 40%, 41%, para 25%, 26%, o que ainda é uma média histórica. Portanto, aproveite o bom mercado, realize os negócios, realize lucro, não é? E só não venda, é claro, se você estiver tendo prejuízo. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E reforçando as informações do Alcides Torres, da Scott Consultoria, o mercado tem visto altas consecutivas, isso devido a uma menor oferta de animais. Os animais são poucos no pasto e também reduziu a quantidade de animais no giro de confinamento. Isso também está complicando as escalas de abates nos frigoríficos. Com isso, Antônio, na busca também por garantirem a manutenção dos estoques, os compradores ofertam preços maiores e o cenário fica cada vez mais firme. Reforçando as informações da Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, ontem 10 apresentaram alta. E é esse giro que a gente vai acompanhar pelas praças brasileiras, de acordo com a Scott Consultoria, com números atualizados ontem, na segunda-feira. Vamos começar com a região sudeste. Na região sudeste, os valores
valores na tela do seu televisor e você tem uma alta de 50 centavos em Barretos e Araçatuba. Já alta ainda maior, viu, Antônio? R$ 2,00 no sul de Minas Gerais e de R$ 4,00 no norte. E alta de R$ 2,00 no Espírito Santo. Temos os valores, então, Barretos e Araçatuba, 137, Belo Horizonte, 126, Triângulo Mineiro, 127, sul de Minas Gerais, 125, norte de Minas Gerais, que teve essa alta também expressiva de R$ 4,00, foi para 129, e o mesmo valor se repetindo em Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Vamos agora para a região sul do país. Você acompanha aqui os números na apuração da Scott Consultoria. Entre sexta e segunda-feira, a Scott apurou que não houveram alterações nas praças da região sul do país. Vamos conferir os números. Região nordeste do Paraná, R$ 130,00 a arroba. Na região oeste de Santa Catarina, R$ 144,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, lá a apuração é por quilo vivo, R$ 4,45, e em Pelotas também por quilo vivo, R$ 4,65. E do sul, vamos para a região centro-oeste acompanhar a porção de Mato Grosso do Sul e Goiás, onde teve uma alta de R$ 1,00 no sul, aqui na alta de R$ 2,00 em Goiânia e de R$ 1,00 em Três Lagoas. Portanto, Goiânia agora em 128, parte sul 125, Campo Grande 124, Dourado 125, enquanto que em Três Lagoas esse valor agora para 123. Ainda na região centro-oeste, vamos agora conferir os números para Mato Grosso. Tivemos alta na região sudeste de Mato Grosso, alta de R$ 1,00. Confira os números. Em Cuiabá, R$ 119,00 a arroba. Na região norte do estado, R$ 117. Região sudeste, R$ 118, com alta de R$ 1,00. E na região sudoeste, R$ 117,00 a arroba do boi gordo. Alô Nordeste, sintonizado no Bom Dia Produtor. Vamos aos valores da arroba do boi gordo à vista, valores atualizados ontem pela Scott Consultoria. Temos também sem alterações os valores, você acompanha. Alagoas 153, a parte oeste da Bahia 137, parte sul baiana 133, enquanto que o oeste do Maranhão R$ 121,00, Antônio. Para finalizar, vamos até a região norte do país. Vamos acompanhar aqui os números. Nós podemos destacar a alta de R$ 1,00 em Redenção, no Pará, e também no sudeste de Rondônia, que também apresentou alta de R$ 1,00. Confira agora os números: R$ 110,50 para o Acre, Redenção R$ 124, Marabá R$ 122, igualmente para Paragominas, também R$ 122,00, região sudeste de Rondônia R$ 122, igualmente para a região sul do Tocantins, R$ 122,00, e na região norte do Tocantins, R$ 124,00, os números na apuração da agência Scott Consultoria, com fechamento ontem, segunda-feira. E você acompanha agora as cotações para o boi magro nas principais praças do país. Aqui, não faço... O cenário é de otimismo para os preços da arroba do boi gordo no acumulado deste mês de agosto, também na análise do CPEA. Campo Grande, até esse último final de semana, sábado e domingo, foi uma das praças que teve a maior alta para o acumulado, cerca de quase 11%, seguido por Três Lagoas. Para explicar sobre esse cenário de alta nos estados que compõem a região centro-oeste, eu falo agora por telefone com Mariane Crespolini, ela que é pesquisadora do CPEA, para esmiuçar mais esse resultados. A gente acabou de ver com Alcides Torres, da Scott Consultoria. Agora a gente vai ver também com o CPEA, esse movimento de valorização da arroba em todo o país. Bom dia, Mariane Crespolini, bem-vindo ao programa. Explica melhor, então, para os pecuaristas, na análise do CPEA, que estão agora acompanhando. O cenário é de otimismo, com alta verificada em grande parte das praças pesquisadas pelo CPEA, não é mesmo? Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar hoje aqui conversando com vocês. E realmente, as cotações da arroba do boi gordo estão em alta no acumulado do mês de agosto até o dia 18, em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, Elaine. A única exceção é Rio Grande do Sul.
situação é ainda melhor, né, Mariane? Para os produtores de Mato Grosso do Sul, a situação tem melhorado de forma mais rápida, inclusive, do que a observada em outras regiões. Campo Grande registra a alta mais expressiva em todas as praças acompanhadas pelo CPEA, Elaine. No mês de agosto, os preços da arroba do boi gordo em Campo Grande registram alta de quase 11%, especificamente 10,41%. Na sequência, Elaine, das 24 praças, a que tem a segunda maior alta é Três Lagoas, com alta no mês de 9%. Mas por que especificamente essas duas praças aqui no estado de Mato Grosso do Sul estão subindo mais expressivamente, Mariane? É que não apenas de Mato Grosso do Sul, mas também de outros estados do Centro-Oeste, como Goiás, muitas indústrias de São Paulo, para preencher escala, estão buscando animais fora do estado. Três Lagoas é a praça mais próxima, né? Então na sequência vem Campo Grande, e a gente tem observado altas expressivas também nas praças goianas, né? Nas praças de Goiás. Só a título de comparação, em Goiânia, a alta do mês foi de 7,4%. Além disso, também o indicador Exalc BMF Bovespa, utilizado pelo CPEA, também vem anotando o aumento expressivo. Detalhe esses números para a gente, Mariane, por que tamanha alta? O indicador Exalc BMF do boi gordo, né, que é uma média das praças de São Paulo, também tem alta, registrando um aumento no acumulado do mês de 8,54%, Elaine. Então, no dia 31 de julho, o indicador estava cotado a R$ 125,53, livre de fundo rural. E na última sexta-feira, agora dia 18, ele fechou com média à vista de R$ 136,25. Bom, a alta dos preços do boi gordo em praticamente todas as praças é justificada pelo fato de que aproximadamente 90% do abate anual brasileiro é de animais engordados a pasto. Então, com a intensificação da seca, praticamente não há mais animais de pastos e a cadeia vive o período da entre-safra. Além disso, Elaine, a principal indústria retomou as compras e outras plantas reabriram nos últimos meses. Com isso, o preenchimento das escalas de abate tem sido mais difícil pelo aumento da competição entre as próprias indústrias por matéria-prima. Então, já há uma redução de boi gordo própria do período, né? A gente não tem visto mais aquele volume de animais prontos para abate, e há um número maior de indústrias com a reabertura de algumas plantas, e a principal indústria do setor voltou a comprar. Com isso, há uma competição por essa matéria-prima. Só para a gente poder concluir, Mariane, por que o estado do Rio Grande do Sul é o único que está fazendo um movimento inverso, o único que está apresentando queda? Já no caso do Rio Grande do Sul, que é a única praça onde os preços têm cedido, né, no acumulado do mês, a queda de preço para o quilo do boi gordo, né, Rio Grande do Sul a gente fala em quilo, já é de 0,7% para o mês. De acordo com os colaboradores do CPEA, Elaine, o estado tem recebido muita carne daí de Mato Grosso do Sul e também de outras regiões. Então, isso tem atendido a demanda do atacado do consumidor. Então, por isso, este é um dos motivos pelos quais o mercado gaúcho não está acompanhando a tendência observada em outras regiões do país. Tá certo, Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas e também complementar as informações fornecidas há pouco pela Scott Consultoria. Portanto, movimento de preços mais firmes em todo o Brasil, com exceção do estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora sobre o clima, Antônio? Vamos sim, viu, Elaine? Agora, o tempo está muito bom para as pastagens, pelo menos é o que acontece na região centro-oeste do país. Na última semana foi marcada pelo retorno das chuvas e as áreas de pastagens em Mato Grosso do Sul foram beneficiadas. Vamos saber se essas chuvas devem permanecer durante esta semana? As informações com a Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia. Juliana, bom dia.
Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, bom dia a todos. Olha, as chuvas que ocorreram na região centro-oeste foram concentradas na semana passada. Ocorreram por conta da passagem de uma frente fria que acabou espalhando instabilidades, formando um corredor de umidade que acabou provocando chuvas expressivas na região, especialmente no Mato Grosso do Sul. Justamente no estado sul-mato-grossense, os índices de umidade do solo se elevaram de forma significativa, especialmente nas áreas mais ao sul do estado, onde agora a disponibilidade hídrica do solo está superior a 60%. Já no decorrer dos próximos dias, a tendência é de tempo mais seco em grande parte da região centro-oeste. Algumas pancadas muito fracas e isoladas ainda podem ocorrer na região. No decorrer do segundo período, pouca coisa muda no centro do país e as instabilidades ainda seguem ausentes na região centro-oeste. E isso ainda deve persistir pelo menos até o comecinho do mês de setembro, até o dia 5 do mês 9. A tendência agora é de tempo mais seco em grande parte da região centro-oeste. As instabilidades ainda não devem retornar de forma abrangente para a região. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência é de falta de chuvas na região centro-oeste e isso pode provocar novamente declínio dos índices de umidade do solo e os pastos, especialmente do Mato Grosso e também de Goiás, que já vem enfrentando problemas por conta do déficit hídrico, seguem prejudicados por conta da baixa disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sob receituário, consulte um agrônomo. Seguimos para o estado, para a região norte do país, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento concedeu ao estado do Amazonas o status de área livre de febre aftosa com vacinação. O anúncio foi feito na semana passada, dia 16, na sede do governo. O reconhecimento abre mercado para a exportação do gado e produtos de origem animal do Amazonas para outros estados brasileiros. Com o reconhecimento de área livre de febre aftosa com vacinação no território nacional, o Amazonas segue agora para conquistar um novo pleito, agora com reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde Animal. Então, parabéns ao estado de Goiás com mais essa conquista. E olha, a Agropecuária Valfran recebeu no início deste mês pecuaristas de todo o Brasil. Essa visita fez parte do tour da DSM, que foi para apresentar ferramentas da nutrição Tortuga DSM, que você acompanha detalhes agora na reportagem de Miriam Valadares. Há 3 anos, a Agropecuária Valfran, que fica no município de Álvares Florence, São Paulo, vem apostando no confinamento. Este ano serão 1.600 animais confinados. Esse ano a gente iniciou o trabalho de confinamento no período de início de junho e vai trabalhar até o final de dezembro. A gente trabalha com 800 animais aqui. São 2 giros, um giro vai acabar agora no final de agosto, o outro vai iniciar começo de setembro até início de dezembro. A gente trabalha com uma nutrição com 6 tratos diários, um período de adaptação de 15 dias. Os resultados até o momento são muito satisfatórios, ganho de peso de acima de 1,7 kg por dia e um valor de arroba produzida abaixo de R$90. Então a gente está tendo uma perspectiva aí de quando for abater esses animais no final do mês muito boa, com uma rentabilidade no negócio muito satisfatória para o produtor.
Mais uma vez, a propriedade abriu as porteiras para receber pecuaristas durante o Tour DSM de confinamento. Na palestra do consultor Ivan Vedequim, os participantes receberam informações sobre o mercado do boi. Nós tivemos um período difícil para os produtores a partir da operação carne fraca, da delação e assim por diante. Felizmente agora o mercado futuro está sinalizando preço do boi para R$ 140 no mercado futuro da Bolsa em outubro. Essa é uma boa oportunidade de preço, especialmente para os consumidores que estão com um baixo custo de produção nesse ano. O preço do milho caiu bem, então é um desafio da pecuária vender rápido, repor e já entrar no segundo ciclo para poder rentabilizar o negócio. Esta é a terceira etapa do Tour DSM de confinamento. De agosto a novembro, serão realizadas palestras, além do estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. O evento deve atingir em torno de 2.000 pecuaristas. Com o preço do milho em queda, os produtores estão otimistas em relação aos ganhos. O confinamento esse ano está melhor que o ano passado. O custo de ração, de modo geral, teve uma boa queda, né? E a reposição também, que é a parte maior do confinamento, baixou bastante também, teve uma boa queda. E até agora os preços não ajudou muito, mas com tendência de alta também, esperamos fechar o ano com lucratividade, né? Com preço saldo positivo, né? Hoje teve uma baixa bem dos consumos, né? Dos milho, né? Principalmente do milho, que consumem mais no confinamento, né? Teve uma baixa muito grande, então... E a arroba também teve um pouco de queda, mas agora está subindo um pouquinho mais, então a expectativa é ganhar um pouco mais. Durante o tour, a DSM apresentou aos pecuaristas os resultados obtidos na terminação dos animais, uma forma de incentivá-los a potencializar o ganho de peso da boiada. Se a gente pegar os resultados que a gente tem tido com essa nova linha de crina Rumstar, em 2015 e 2016, 280 mil animais no Brasil todo foram suplementados com essa linha nova. Resultados que a gente conseguiu coletar de 97 mil boi, a gente conseguiu ganhos expressivos em torno de 1,740 kg por dia e um ganho de carcaça de quase 1,2 kg, que é o que importa, que é a carcaça que remunera o produtor. E o Bom Dia Produtor quer você aqui participando ativamente do programa. Se você viu algo interessante na sua região, na sua fazenda, filme e mande pra gente. É isso mesmo, é muito fácil. O número está aparecendo aqui na tela do seu televisor, mas eu vou repetir. 67992647810. Participe, a gente vai ficar muito feliz com você aqui no Bom Dia Produtor. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem um bloco dedicado com grandes investimentos que só aqui na rede SBA você encontra. Voltamos em 2 minutos. 7h42 pelo horário de Brasília. Para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor nesta manhã de terça-feira. Vamos de negócios? Vamos falar sobre oportunidades de investimentos para você que está precisando investir no seu plantel, viu? Então, ó, já anota na agenda, dia 26 de agosto, com transmissão aqui pelas lentes do Agro Canal, a partir das 14 horas pelo horário de Brasília, você acompanha um mega leilão Montana. Para saber o que vem por aí, para você já deixar anotado para sua semana, Daniel de Paula traz mais informações. Está chegando a hora de um dos eventos mais importantes do Montana na pecuária de corte do Brasil. Dia 26 de agosto, mega leilão Montana, um sábado, a partir de 2 da tarde. O Agro Canal vai mostrar direto da Acre Sul, dentro da Expo MS, essa distribuição de 120 reprodutores extremamente bem avaliados desse composto que é uma realidade, quase uma necessidade, eu posso dizer assim, por causa da sua força dentro do cruzamento industrial. Eu estou com a Gabriela Giacomini, que é gerente do programa Montana e que sabe exatamente a importância de um evento desse levar só o que tem de melhor
dentro do melhor da safra, porque o Montana só aparece no mercado se ele estiver bem catalogado em avaliações. Agora, para um leilão como esse, eu queria que você falasse, é um rigor maior ainda para fazer parte do mega leilão, né, Gabriela? É sim, Daniel. O mega leilão, ele sempre teve o compromisso, a obrigação de ser a nossa vitrine principal durante o ano, né? Então, ele começou em 99, era presencial até 2005. 2006 nós passamos para a modalidade virtual e esse ano nós estamos voltando para presencial e também com transmissão pelo Agrocanal. Então, além de tudo, além de ter a responsabilidade de ser o principal leilão do Montana, agora com o recinto, né, com ele ser presencial, a obrigação é maior ainda, né? Eu acho que essa interação com o público, as pessoas estarem lá para ver os touros realmente, né? Eu acho que tem uma importância muito grande para a gente, para o mercado. Acho que vai ser um marco esse retorno pro recinto. E o mega leilão marca realmente os melhores touros dos vendedores, né? Porque tem outros vendedores, tem vendedores que não participam, então eu tenho que dizer que são 4 vendedores que reservam seus melhores touros de cada safra para participar desse evento. Aí que tá, a gente falou da organização, que é sempre muito impecável, sempre muito importante e convidativa. Agora, a qualidade dos animais, que para fazer parte de mercado no Montana, tem que estar para receber o SEIP até os 26,5% melhores da safra, de todos os nascimentos. E dentro do leilão nós temos um rigor, um critério estabelecido para colocar na venda desses 120 reprodutores top até 5% dentro dessa avaliação, é isso mesmo? Exatamente, Daniel. Para ser Montana, né, como você falou, para receber o M nas costas, ele já tem que estar entre os 26,5 melhores da safra. Então quer dizer que a cada 10 nascidos, mais ou menos 8 são descartes e apenas 2 são aprovados para touro, né? E no caso do mega leilão, essa pressão é maior ainda, quer dizer que estão entre os top 5%, né, de toda a avaliação genética. Então quer dizer que a cada 100 que nascem, somente 5 poderiam participar desse evento. É uma pressão de seleção, é uma garantia de qualidade do que está sendo oferecida muito grande. Para trabalhar a campo, eu queria que você falasse porque, apesar de Montana fornecer material genético para grandes projetos de IATF, muita gente que opta pelo cruzamento industrial usa essa torama por causa das qualidades que ele tem como um taurino absolutamente adaptado para qualquer circunstância da pecuária do Brasil. E o resultado tem sido muito importante para mostrar ao longo desses anos, né, Gabriel? Tem sim, a adaptação, a rusticidade tem sido o foco do Montana desde o começo, né? A ideia é importada, mas o Montana foi fabricado no Brasil, foi desenhado para trabalhar no nosso clima e bem, é touro que quer vaca, é touro que trabalha durante o dia, é touro que não se esconde na sombra ou dentro da água, é touro que trabalha, a maioria dos nossos clientes, em vaca Nelore. Então é touro que corre pasto aí por esse Brasilzão, ganhando peso e produzindo muito bezerro de qualidade. Quem vende nesse leilão? O que o Brasil pode esperar no dia 26? Vão ser touros daqui de onde nós estamos, do Montana Calidá. São touros do Montana MF de Tuiutaba, em Minas Gerais. São touros da JP Agronegócios de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. E touros da GBF Agropecuária, que é o Gil Biasi, lá de Aporé, Goiás. Então esses 4 vendedores aí separaram a nata, né? E além do que eles separaram, a gente ainda dá uma filtrada para filmar, para trazer para o leilão exatamente o que tem da ponta da ponta. E tudo isso com uma cobertura muito especial do SBA, que vai levar essa distribuição de ferramentas importantes para trabalhar a campo e produzir carne, de qualidade. Mega Leilão Montana, 26 de agosto, pelo Agrocanal. Agradecer a Gabriela Giacomini, Daniel de Paula, para o SBA. E ainda falando sobre o composto Montana, essa linhagem que tem em seu DNA 8 raças taurinas, o leiloeiro Adriano Dival conversou com José Bento Ferraz, que falou mais sobre a qualidade genética e também econômica da raça. Veja. Dentro da pecuária de corte brasileira, a palavra de ordem é verticalizar a produção, ou seja, animais precoces com alta produtividade. Num macroambiente, onde nós perseguimos passo a passo a agricultura, a pecuária precisa ser tão rentável quanto a agricultura. Por isso eu converso agora com o Dr. José Bento Ferraz. Nós vamos falar especificamente da raça Montana. Essa raça que vem trazendo um incremento e um ganho para a pecuária de corte. Mas primeiro, Dr. José Bento, o que é o Montana?
Antes de falar o que é o Montana, você abriu muito bem essa conversa, dizendo que a pecuária tem que perseguir rentabilidade para tentar competir um pouquinho com a agricultura. A pecuária tem uma característica muito importante, ela é menos rentável que a agricultura, embora possa ser tão rentável quanto, mas o risco da pecuária é muito menor. Bom, o que remunera o pecuarista? Quem remunera o pecuarista é peso, precocidade de acabamento, ou seja, o animal tem que chegar no peso certo mais cedo, e cobertura de gordura. Bom, se isso é verdade, que é isso que paga a conta, o resto não paga a conta. Se isso é verdade, nós precisamos procurar um animal que seja sexualmente precoce, que cresça bastante, que dê um peso adequado, e olha que os frigoríficos estão mudando a faixa de peso para 20, 21, 22, 23 arrobas, e esse animal tem que chegar nesse peso o mais rápido possível para fazer o capital girar. Muito bem, baseado nisso, bom, além disso, o animal tem que ser adaptável ao nosso clima tropical, às nossas gramíneas tropicais, tem que aguentar carrapato, tem que aguentar temperatura alta e ter vida longa, ou seja, não adianta eu pegar um animal taurino e jogar no norte do MT ou aqui do MS, que ele vai reproduzir um ano, no ano seguinte ele vai cair, no terceiro ano ele não reproduz mais. Bom, baseado nisso, em 1994, nós começamos um programa, junto com o pessoal dos Estados Unidos, chamado Montana Tropical, um composto tropical. O que é um composto? Composto é uma técnica, uma tecnologia aplicada a fazer cruzamentos de raças bastante diferentes umas das outras, visando manter a heterose, que é aquele negócio do tal do vigor híbrido, ao longo da vida. Ou seja, o composto está sempre mantendo a heterose, ao contrário dos cruzamentos normais. Cruzamento normal, você faz o cruzamento hoje e amanhã você volta numa das raças e você começou a perder a heterose. Esse é o primeiro conceito. O segundo é que, ao usar raças muito diferentes, você complementa as falhas. Ou seja, você pega uma vaca Nelore, coloca um touro Angus, a vaca F1 Angus Nelore é uma baita de uma vaca precoce, sexualmente precoce, precoce de acabamento, excelente vaca. Então o Montana usa esses conceitos que foram desenvolvidos, primeiro lá atrás, na década de 40, com milho, depois com galinha de postura, depois com frango de corte, depois com suíno, que é o conceito de correr atrás da heterose sempre. Eu comi ovo de uma galinha, quando eu era moleque, que botava 60 ovos por ano, ficava a choca, tinha uns pintinhos e tal. Você comeu um ovo, quando moleque, de uma galinha que já botava 250 ovos por ano e não ficava a choca não. E hoje, a molecada de hoje come ovo de uma galinha que põe 330 ovos por ano e não fica a choca nunca, não sabe nem o que é isso, né? Ou seja, o melhoramento foi tão grande que deixou de se falar em raça. Você come ovo de galinha de que raça? Eu nem sabia que tinha raça em galinha, né? E você come um presunto de porco de que raça? Não, eu como um porco que é um monte de cruzamentos que chegou na maior produtividade possível. Ninguém mais guarda milho na lata para plantar na safra seguinte. Hoje você vai lá, compra uma semente nova de maior produtividade. Melhor que tem no mercado. Adequada para aquela altitude, para aquele solo, para a pluviosidade, etc. e tal. Bom, o Montana traz esse conceito para o gado de corte. Quantas raças são usadas para compor o Montana, mais ou menos? Um pouquinho só. Nós temos controle de 50. Mas é lógico que a gente tem que agrupar isso para poder analisar. E o Montana agrupou essas raças em 4 grupos. O grupo dos zebuínos, que são adequados à produção no Brasil Central Pecuário, mas tem problemas de precocidade, tem problemas de tamanho, etc. e tal. O grupo dos bovinos adaptados, os europeus adaptados, o velho caracu, o Bonsmara, que é adaptado da África, o Senepal, que é adaptado das Ilhas Virgens, o Tule, que é da África também, o Belmont Red, que é da Austrália e tal. O grupo dos britânicos, que são o Angus, o Devon, o Shorthorn, Longhorn, etc. e tal, que são animais muito precoces sexualmente, com cobertura de gordura excelente. E os animais continentais, os grandões lá da Itália, da França, da Alemanha. Então a gente foi usando esses cruzamentos para chegar na maior heterose possível. Bom,
Como todo programa que se inicia, e ele já tem 20, vai para 25 anos daqui 2 anos, a gente acerta em cheio às vezes, e às vezes a gente dá uma errada feia também. Mas o montana, se você for olhar hoje um animal montano, e acho que vocês vão enxertar imagens nessa nossa conversa, vocês vão ver que é um animal de carcaça espetacular, crescimento muito rápido, cobertura de gordura adequada e precocidade sexual. Então, se a gente voltar naquele começo da conversa, quem é que paga a conta? Reprodução, crescimento, cobertura de gordura, o montana busca isso desde então. E o montana tem uma característica diferente das raças, qualquer raça. O montana não tem a paixão e a tradição do pecuarista. O pecuarista é um bicho apaixonado. É verdade. Ele gosta daquela raça, aquela raça existe, o resto não existe. Entendi. Isso não é negócio. Então eu não gosto de falar para pecuarista, eu gosto de falar para empresário da pecuária, que é muito diferente. Empresário da pecuária que é grana, né? E criador de montana, ele não está preocupado em manter, olha, esse meu touro é o melhor touro. Não existe isso. É uma raça que analisa os animais com avaliação genética desde o dia que nasceu e que, ao perceber os defeitos dos animais, busca corrigi-los. Talvez seja a única raça que faz isso na pecuária mundial. Os compostos em geral fazem isso, ou seja, eles correm atrás da rentabilidade do negócio. Doutor José Bento, o senhor tocou num assunto muito interessante sobre vigor híbrido. E às vezes nos cruzamentos que são feitos pelo Brasil, não envolvendo montana, obviamente, nós temos um problema de heterose. Às vezes quando você faz o cruzamento da fêmea F1, aí tem muita gente que não sabe o que fazer com a fêmea, ou quando faz o cruzamento parece que o resultado não é aquele que esperava, de certa forma acaba abatendo-se machos e fêmeas. No montana, a fêmea do montana, por causa do vigor híbrido, por causa dessa heterose, ela vai continuando, né? O Brasil tem experiências traumáticas com cruzamento. Há cerca de 20 anos atrás, os frigoríficos chegaram a definir que não compravam mais animal que não fosse branco. Tal a qualidade ruim dos animais cruzados. Por quê? Porque os cruzamentos passaram a ser feitos com as piores vacas do rebanho e acasaladas com qualquer touro de outra raça. E muita porcaria foi utilizada. Quando você cruza fundo com fundo, vai dar fundo. Pronto, essa regra é muito simples. E empresário não pensa assim, né? Um padeiro não compra a farinha mais vagabunda porque ela é mais barata, porque ele sabe que o pão vai ficar pior. Nós compramos. O pecuarista não pensa na qualidade da máquina que ele está comprando. Isso é muito ruim. Agora, cruzamento feito de maneira adequada, com a nata das vacas, com touros muito bem escolhidos, o resultado... Ah, sim, isso é importante. Tem que ter comida, né? Pecuária sem comida não existe. Esse é mais um problema do cruzamento. Os animais cruzados comem muito porque eles crescem muito mais rápido. Então, se você olhar ao longo da vida, ele vai comer menos para chegar no ponto de abate, porque ele é abatido 1, 2 anos mais cedo, tá? Ele comeu muito, mas ele vai embora mais cedo. Então, nós estamos falando de pecuária onde o sujeito tem comida. Se não tem comida, nós não vamos continuar a conversa. Estamos falando de uma pecuária normal, né? Tem que ser desse jeito. Pecuária que pretende tirar por hectare por ano algo parecido com um arrendamento de cana, por exemplo. Se não for isso, arrenda para cana e chega, vai para casa, vai para praia, tá? Ou seja, é dessa pecuária que nós estamos falando, uma pecuária rentável, onde o criador pode, com seus 1.000 hectares, 2.000 hectares, ter uma renda bastante razoável. Ah, mas tem que dar comida, tem que controlar, carrapato, lógico, eu estou falando de uma pecuária de nível médio para bom. Então, veja bem, baseado nesses critérios que o montana adotou desde a sua criação, de correr atrás dos erros e consertá-los, a gente tem hoje uma venda de aproximadamente 600, 700 até 800 touros por ano e que vai crescer certamente. Por quê? Porque a qualidade dos animais está evoluindo numa rapidez assim estupenda. Hoje o montana faz regularmente nos seus tourinhos que vão à venda exames de ultrassom para verificar deposição de gordura, área de olho de lombo, de tal forma a vender um animal que, ao chegar na propriedade do
do pecuarista, vai produzir filhos com boa cobertura de gordura, logicamente, se tiver comida. Vai produzir animais com excelente peso ao abate, se tiver comida, ou seja... então não é para qualquer um montando, é para qualquer um que queira produzir direito. Aquele que não tem pasto, ele não é pecuarista, ele está extraindo o que pode daquela pobre terra. O senhor falou do Montana, falou de precocidade sexual, falou de acabamento de carcaça, o senhor falou de, lógico, tudo isso contando com alimentação, com comida. E eu vi um depoimento do senhor recentemente dizendo que o Montana, ele pode ser e traz um novo ciclo dentro da pecuária de corte no cruzamento. Por causa desse vigor híbrido, por causa de toda da injeção dessas raças que compõem o Montana? O que fazer com a vaca F1? A vaca F1 é espetacular. Seja qual for o cruzamento que você fizer, normalmente a vaca F1 é uma baita de uma vaca. O problema é o que fazer com ela. Se você volta o zebu, você perde boa parte da heterose. E perde boa parte das vantagens. Se você usa o europeu demais, você não dá conta de combater carrapato e problema de calor, de eficiência, etc. O Montana busca exatamente isso, continuar cruzamento de tal forma que você mantenha o maior nível de heterose possível, maior complementaridade das raças, sem perder a adaptabilidade. Esse é o segredo do Montana. O que você usa em cima de uma vaca F1 que você tem? Usa Montana. E em cima da bezerra que ficou? Põe Montana. E depois, então eu vou virar um criador de Montana? Não, você vai virar um criador de dinheiro, de mais rentabilidade na sua propriedade. Voltando no que o senhor falou sobre a galinha, mencionou o porco, é isso. Muitos dos que vão assistir essa nossa conversa já foram ou são criadores de frango, ou de galinha de postura, ou de suíno, ou plantador de milho. Provavelmente quase todos serão plantadores de alguma coisa também. Você compra semente para plantar seu milho ou você usa a semente do ano passado? Você segura as melhores galinhas que nasceram dos pintinhos para ser suas matrizes ou você compra pinto de um dia e até logo? Ou seja, o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós temos que acompanhar. E para acompanhar a agricultura que está tomando espaço da pecuária, a única maneira é ter rentabilidade, senão a gente não dá conta. Eu conversei com o Dr. José Bento Ferraz, eu gostaria muito de continuar esse assunto, falar mais a respeito do Montana, porque é uma raça que ela, como ele já comentou aqui, tem mais de 20 anos de seleção, e não é uma raça que veio para ficar. Eu acho que essa não seria a palavra, Dr. José Bento, eu acho que a palavra seria o seguinte, como o senhor mesmo coloca, o Montana, ele é um animal que faz a diferença, ele não vai fazer, ele faz a diferença para quem quer rentabilidade. E eu acho que já passou da hora de o pecuarista deixar de ser pecuarista, ele tem que ser empresário rural. E quem é empresário rural quer lucratividade. E se quer lucratividade, faz o investimento na raça certa. E eu acho que a raça do momento é o Montana. O Montana não vende belezura, o Montana vende animais que vão produzir algo, no mínimo, aquilo que você comprou. Doutor José Bento, muito obrigado por esse bate-papo, por essas informações. E aquele recado para o empresário rural, não vamos mais falar com o pecuarista, é empresário rural para aquele que acredita no resultado, que faz o investimento e que quer o resultado, com garantia de resultado. Vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. Não adianta a gente ficar projetando características que podem vir a ser importantes daqui a muitos anos, porque o brasileiro é um povo, infelizmente, pobre, embora o país seja rico, um povo que está muito longe de mercados sofisticados. Existem nichos de mercado, sim. Mas vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. O Montana é uma das primeiras raças a usar maciçamente a avaliação de ultrassom para tentar ver uma carcaça melhor e já tomou a decisão na última reunião que houve agora no Paraguai que vai entrar pesadamente nos estudos de eficiência alimentar, de tal forma que a gente consiga vender touros que produzirão bezerros que ao invés de você colocar 8 bezerros dentro de uma mesma área, você põe 10 e você tem a mesma produtividade. Então é uma raça moderna, uma raça cientificamente montada, planejada e uma raça que tem resultados espetaculares. Basta você conhecer criadores de Montana que estejam perto de você, que você vai ficar espantado com a qualidade e homogeneidade dos animais. Então o Montana tem que ser conhecido, tem que ser divulgado. Esse ano parece que nós vamos ter um leilão presencial de Montana aqui em Campo Grande. E é isso, a raça precisa ser conhecida.
Quem compra, volta e compra de novo. Quem não conhece, fica com medo, mas não precisa ter medo. Né? Medo nós precisamos ter daqueles animais que nós compramos e que não vão transmitir nada para a gente. Lucratividade, rentabilidade é o nosso negócio. Obrigado, boa sorte, tudo de bom. Um abraço para todos. E informações importantes sobre o composto Montana, lembrando que o leilão acontece no próximo dia 26, é o Mega Leilão Montana. Nós vamos a um breve intervalo, deixo você com imagens do leilão que acontece amanhã às 8h30 da noite pelo Agrocanal. É o 5º leilão virtual Cabanha Vale do Cime. São 50 reprodutores PO e 50 matrizes PO de animais a campo. A realização é da Leilosat. Não saia daí, voltamos em 2 minutos. 8h07. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. O assunto agora é sobre o vigor das pastagens. O produtor rural que fez a lição de casa e se preparou para a época da seca está contente, mas isso porque houve um planejamento. Então, por isso, muito importante você fazer o seu planejamento. Sobre o vigor das pastagens nessa época de seca, nós vamos conversar com o João Pedro Cuti Dias. Época de seca, mas isso não é sinônimo de que as pastagens pelo país estejam, assim, ruins. Existe muita pastagem boa nessa época porque houve planejamento, né, João? Muito bom dia. Bom dia. Você está vendo hoje uma pastagem de braquiária numa região de solo bastante arenoso, solo de 85% de areia, 15% de argila e silt. E é uma área que teve soja, colheu soja e plantou-se braquiária. Quando você olha essa massa verde aí, eu fico sonhando em botar um gado em cima dela. Você tem muitas regiões que o pessoal faz isso, eles colhem a soja, plantam braquiária, ocupam essa área de março até setembro, aí em setembro tira o gado, deixa desenvolver a braquiária e aí se planta a soja. Nós estamos vendo aí as imagens do interior do estado, em Bandeirantes, é isso? Bandeirantes, aqui próximo de Campo Grande. E o que resultou nesse resultado assim fantástico dessas pastagens com tanto tamanho e vigor, João? A braquiária é uma planta excepcional, é uma planta que revolucionou o cerrado brasileiro. Eu lembro que logo depois de formada, eu vim para o Mato Grosso do Sul, eu trabalhava no IPAO, Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Oeste, aqui em Campo Grande, e lá os caras buscavam de caminhonete mudas de braquiária. Na época, aqui não tinha alternativa para o cerrado, tinha capim gordura, jaraguá em algumas áreas, a braquiária veio e tomou conta. Hoje no Brasil deve ter uns 80 milhões de hectares de braquiária. A braquiária é um pasto africano que já tem uma capacidade de desenvolvimento impressionante. Nós estamos vendo aí 6, 7 toneladas de matéria seca na parte aérea, tem 10, 12 no chão de raízes. Ou seja, ela cria um microambiente excepcional, ela ativa a vida no solo. Se eu plantar uma lavoura de soja, como vai ser plantada nessa área, ela vai ter uma cobertura excepcional e uma raizama embaixo no solo, que vai ser uma verdadeira esponja para segurar a umidade. Ou seja, quando nós estamos, hoje a grande fronteira agrícola do Brasil são os solos arenosos. Dessas 155 milhões de hectares de pastagem no Brasil, 70 milhões são solos pastagens degradadas e a sua grande maioria são solos arenosos. A hora que você entra com a braquiária no processo, você consegue transformar uma área improdutiva numa área excepcionalmente produtiva. Nessa área você tem os 3 requisitos básicos da sustentabilidade. Você tem a questão ambiental, você não tem erosão, você tem uma cobertura, você tem vida no solo. É uma área que gera receita, dá uma sustentabilidade econômica e é um seguro, porque a hora que você plantar uma soja aí, ela aguenta veranico, ela tem um potencial de produção muito maior do que plantar numa terra nua ou numa terra com baixa cobertura de palha. Nesse caso dessa área aí, foi uma área com cultura de soja, que foi plantada a soja, já foi colhida. Foi colhida a soja em fevereiro, foi plantada a braquiária. Essas fotos eu tirei sábado passado. A semana passada choveu, né, em todo o estado, mas a chuva só revigorou mais ela ainda, porque ela se vê pelo vigor dela, pela massa que ele tem na foto, que ela desenvolveu durante o período seco. Por quê? Porque ela vai buscar água. Ela tem raízes que chegam a 1 metro, 1,5 metros no solo. Ou seja, ela busca umidade para se desenvolver. E também é o resultado da integração lavoura-pecuária, né?
essa é uma área, por exemplo, essa casa não tem gado, mas em outras áreas equivalentes a essa, você põe 4 unidades animais de 450 quilos por hectare, ganhando 800 gramas, 700 gramas por dia. Se você projetar durante os 180 dias, nós estamos falando em 10, 12 arroba de carne no período de seca, que é o período crítico no centro-oeste brasileiro. Ou seja, essa integração agricultura-pecuária, ela produz a arroba mais barata de boi que existe e de excepcional qualidade. A cartilha para o produtor que quer ter resultado é planejamento, né, João? O produtor tem que ter tecnologia, tem que procurar uma boa assistência técnica, ele tem que planejar o seu negócio. Eu sempre falo, hoje mesmo eu vou fazer uma palestra em Nova Andradina e amanhã em Deodápolis. Eu vou falar para o pessoal, olha, o negócio é o seguinte, você tem uma área degradada, tem uma pastagem de baixa capacidade de suporte, recupera ela, não precisa fazer 100% da área, faz 20%, 10%, sei lá, quanto você puder, recupera. Se você fica com ela usando durante um ano, quando chegar a época da chuva, se você não quiser mexer com lavoura, arrenda para um agricultor. Aí ele vai plantar soja, com um compromisso que ele colha essa soja até o fim de janeiro, te planta braquiária, aí você vai usá-la de março até setembro. Os dois vão ganhar, o pecuarista e o agricultor. E você tem essa pastagem, ao invés de ser uma linha descendente, ela vai ser uma linha ascendente de produção. Porque cada vez que eu colocar a lavoura, eu estou enriquecendo o solo, eu estou colocando nitrogênio no processo, eu estou melhorando as condições de produção dessa pastagem. Um pasto desse, meu amigo, esse é folha, esse é um pasto com alto teor de proteína, o gado gosta, o gado muda, você bota um gado meio magro, mostrando costela, 90 dias está um gado gordo já. Como você disse, o solo fica mais fértil para as próximas culturas que vêm a seguir, né? É um processo de ganha-ganha, ou seja, tanto o pecuarista vai ganhar como o agricultor vai ganhar, porque a soja é uma cultura hoje que está em todo o Brasil e ela casa muito bem nesse modelo. Perfeito, João. Muito obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até amanhã. E nós temos agora mais informações com Elaine Valdez. E por aqui vamos falar sobre o clima na região sudeste, que nesses últimos dias passou por uma instabilidade, frente fria chegou na região. Mas vamos perguntar a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se foi benéfico para as pastagens. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Isso mesmo, especialmente as áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro receberam chuvas expressivas ao longo dos últimos dias por conta da passagem de uma frente fria. Essas pancadas foram fortes o suficiente para garantir a elevação da disponibilidade hídrica do solo, especialmente nas áreas em verde, azul e também rosa. Em algumas localidades agora da faixa leste do estado de São Paulo, os índices de umidade do solo superam os 90%. Os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento dos índices de umidade no solo. Já no decorrer dos próximos 5 dias, a tendência agora é de tempo mais seco em grande parte do sudeste. Pancadas fracas isoladas em áreas do Nordeste Mineiro e também do Espírito Santo. Já no decorrer do segundo período, essa tendência de tempo mais seco ainda deve persistir e as pancadas ainda seguem de forma fraca, especialmente ainda no Espírito Santo. Ao longo do terceiro período, a primeira semana do mês de setembro ainda deve ser marcada pelo predomínio de tempo mais seco na maior parte do sudeste. Algumas pancadas ainda podem ocorrer no Espírito Santo, mas de forma fraca e isolada. Então, ao longo das próximas semanas, a tendência é de falta de chuvas no sudeste, especialmente para os pastos, onde os índices de umidade do solo já vêm baixos, especialmente nas áreas mais ao norte de Minas Gerais, é que devem seguir afetados por conta dessa diminuição ainda dos índices de umidade do solo. Já nas áreas onde a umidade do solo foi recuperada ao longo dos últimos dias, esse predomínio de tempo mais seco deve ainda provocar um certo declínio dos índices de umidade no solo, porém ainda não o suficiente para prejudicar os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
aqui no Bom Dia Produtor você conhece produtos que vão ajudar você a implantar pastagens. Um deles é a Sementes Select, um lançamento da Germipasto que aconteceu recentemente, que você vai conhecer mais detalhes sobre essa cultivar, sobre essas cultivares, agora com o Guilherme Beretta da Germipasto, que já está por aqui no Bom Dia Produtor. Guilherme, muito bom dia. Conta pra gente mais detalhes sobre a Sementes Select. Bom dia. Olá, Antônio, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, Antônio, a Semente Select é um produto exclusivo da Germipasto que nós lançamos recentemente e um produto que leva todo o know-how de produção de semente, de agregado, aí durante esses 21 anos de existência da Germipasto. É uma semente que tem acima de 90 pontos de pureza, isso quer dizer que nós limpamos essa semente, então nós passamos essa semente numa máquina que ela tira terra, tira palha, tira torrão, tira sementes de erva daninha, se porventura tiver, deixa somente sementes granada, então são 90 pontos de pureza. Posteriormente a essa etapa, essa semente, e aí talvez é o grande diferencial da Germipasto, viu, Antônio? Que é a escarificação. Então a Germipasto, toda semente select, toda semente incrustada da Germipasto, ela automaticamente é escarificada. E a escarificação serve justamente para melhorar a germinação de qualquer semente e quebrar a dormência de espécies que têm esse problema, como é o caso da umidícola, da dictioneura e alguns lotes de charaés também. Posteriormente, nós fazemos aí a aplicação do fungicida, né? A Germipasto usa o Vitavax Tiran, que é para contribuir, inclusive, para a melhoria da germinação também. E, por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes, que é a incrustação. E essa camada de macro e micronutrientes vai ajudar o desenvolvimento da planta pós-germinação. Então, em observações a nível de campo, quando a gente tem o produto incrustado, né, a Semente Select, nós temos aí uma antecipação do primeiro pastejo em até 30 dias. Isso, como eu já disse, é uma observação a nível de campo, fazendo com que você tenha aí pelo menos 30 dias de pasto a mais em relação a uma formação com uma semente convencional. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes resultados que você pode ter aí na sua propriedade. Lembro sempre que a Germipasto trabalha com as 19 cultivares, as braquiárias, né? Você que precisa de piatã, marandu, charaés, MG4, umidícola, dictioneura, paiaguás e piporã, né? Recém-lançamento. Os pânicos, né? Tanzânia, Mombasa, Aruana, Maasai, Quênia, Zuri e também Tamani e leguminosas. E tudo isso, como eu já disse, além da apresentação Select, sementes convencionais e também sementes de alta pureza. Olha, eu trouxe um vídeo, dessa vez é o Thiago Barreto, um dos engenheiros agrônomos também da Germipasto, que fala um pouquinho mais da tecnologia da Semente Select. Dá uma olhada. E lançamos um novo produto, que é a Select, né? Ela veio com um pacote tecnológico que vai auxiliar o produtor em relação a vigor, em relação à plantabilidade, né? Um produto que vai fluir melhor na plantadeira, uma durabilidade, assim, uma resistência maior no transporte. Então, assim, é um pacote tecnológico, nós juntamos tudo e colocamos dentro da Select. Um dos principais diferenciais é que ela germina muito rapidamente. Então, assim, em 7 dias, nós temos um potencial germinativo muito bom. Então, o estabelecimento dessa forrageira mais rápido. Então, a gente chegou num ponto de composição de matérias-primas que ela não atrapalha o processo germinativo. Ela não trabalha com uma barreira física. Então, a gente coloca uma massa de revestimento e essa massa ela não age como uma barreira física, e sim para melhorar a plantabilidade, né, que a gente precisa distribuir isso de uma maneira mais uniforme, né? E sem fazer com que a gente consiga germinar mais rapidamente. Então, assim, eu não trato como barreira física. A semente consegue embeber água, respirar melhor e assim germinar e poder gerar uma planta nova. Para quem cria, é um motivo de orgulho, de olhar o produto, e a gente veio numa evolução, né? Então, assim, algumas sementes a gente tinha alguns problemas e a gente veio evoluindo e chegou num ponto muito bom. Temos algumas coisas ainda que precisamos testar mais para
adicionar essa nova tecnologia que vai melhorar bastante, está em processo de desenvolvimento, em processo de teste. Esse produto já está testado e aprovado. Então, assim, veio ao longo dos anos para chegar nesse ponto. E agora também temos umas baterias de teste para, nas próximas feiras e nos próximos anos, trazer um novo produto também. O processo de revestimento, ele depende muito de equipamentos com alto nível tecnológico, né? E nós já víamos ampliando o nosso parque de máquina industrial e esse ano fizemos novas aquisições, melhoramos a questões do software. Então, assim, para melhorar, garantir que o produto entre do começo ao final com toda a segurança, tanto em relação à umidade, tanto em relação à temperatura, que essa semente não sofra nenhuma perda do seu vigor durante o processo industrial. Dentro do nosso portfólio, a gente consegue colocar essa tecnologia para a semente de pânico, para a semente de braquiária e para as umidícolas. Olha, para você obter os produtos da Germipast é muito simples, basta você pegar o telefone, tá aí na sua tela, para se tornar cliente Germipast também e adquirir aí os melhores produtos do mercado nacional. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação aqui de Mato Grosso do Sul, para o produtor que estiver aqui no interior. E um segundo número, esse gratuito para qualquer localidade dentro do Brasil, 0800 647 0050. Aí está também o nosso portal na Rede Mundial de Computadores, né, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais você também pode fazer contato com a empresa através do Facebook e também do Instagram. E no YouTube, a gente sempre diz isso, né? São vários vídeos que a empresa tem postado, né? Tem inserido nesse canal e todos eles ficam à sua inteira disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso, a apresentação. Um grande abraço a todos. Até amanhã, nesse mesmo horário, para falar um pouquinho mais sobre tecnologias Germipasto. É com você, Antônio. Obrigado, Guilherme, pelas informações, pela participação. E nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. É isso mesmo, a avicultura em destaque. Não saia daí. É o tempo de você beber uma aguinha, um cafezinho. A gente está te esperando. 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Você está em companhia do Bom Dia Produtor nesta manhã de terça-feira. Vamos complementar mais informações para você. Preste atenção, viu? Que a primeira cultivar híbrida, a Tamani, lançada pela Embrapa, foi selecionada por uma série de características. Quem vai dizer para a gente é o Fernando Oshiro e a Gabriela Campos da Safrasul Sementes. Vamos lá, vamos informar então o produtor de todo o Brasil que está sintonizado aqui. Gabriela, quais são as principais características desta cultivar? Bom dia. O BRS Tamani, ele foi selecionado pelo seu porte baixo, é o primeiro híbrido lançado pela Embrapa Gado de Corte. Ele foi selecionado no seu vigor, alta produtividade, foi selecionado também na sua abundância foliar, poucos colmos e, assim, elevado teor de proteína bruta. Foi selecionado também pela sua flexibilidade e facilidade no manejo. Bacana, Gabriela. E vamos falar de fertilidade. Qual que é a exigência em relação à fertilidade nesse sentido? Ele é muito exigente em solos de média e alta fertilidade, não suportando solos mal drenados. É um capim excelente para ganho de peso no animal. Quer complementar com alguma informação, Fernando? É indicado para áreas de cerrado. Cerrado principalmente? Isso, com solos bem drenados. E a produtividade dele é superior, está sendo superior ao Massai, com a produtividade aí que pode chegar até de 14 a 15 toneladas de matéria seca hectareano. Vamos fazer uma avaliação, então? Vamos fazer um comparativo com outras? Sim. Vamos mostrar, então, produção, pode colocar, só para você de casa, que está observando, está querendo saber mais sobre a Tamani, mas tem um quadro comparativo. Explica para a gente o que está aí. Bom, nesse quadro aqui mostra o BRS Tamani justamente comparado com o Massai. Então, assim, no período de ganho de peso animal dia, o Massai se mostrou no período da seca 260 gramas animal dia
e uma superioridade do Tamani com 275. Na época das águas, isso aumentou significativamente. Puxa, então é bom tanto para a seca quanto para o período das águas? Exatamente. Então, assim, ele se mostrou bastante superior, mais no período das águas e produtividade animal, quilos de peso vivo por hectare ano também. Ficou bem ali, bem equiparado. Isso aí é uma média de 2 anos de estudos da Embrapa, né? Então, mostrou superioridade do Tamani comparado com o Massai. E aonde utilizar, então, essa cultivar híbrida? Bom, com solos de média fertilidade, em áreas de cerrado, Mata Atlântica também, o pessoal tem utilizado bastante, ressaltando para solos bem drenados. Então, essa relação que ele tem de alta produtividade de folha mostra a característica dele quando comparado com Massai, Tanzânia, Mombasa, que é um capim muito produtivo e está sendo muito utilizado para gado leiteiro e gado de corte. Isso que eu ia perguntar, tem muito produtor de gado leiteiro sintonizado, ovino-caprinocultura também, Gabriela? Ovino-caprinocultura também, muito utilizado. Bacana. Olha, e a Safrasul é uma associada também da Unipasto e por isso terá essa cultivar à disposição dos produtores de todo o Brasil? E a pergunta que o produtor deve estar fazendo agora, aonde encontrar Safrasul Sementes? Nós temos o nosso e-commerce e o nosso site www.safrasulsementes.com.br ou pelo telefone 67 3358 5400. Certo, e quem quiser mais informações, quer tirar alguma dúvida, olha, será que essa para minha área é indicada, também pode ligar e vai ter essa orientação? Pode, a gente tem uma equipe preparada para estar auxiliando, indicando o melhor capim, a melhor produtividade para o produtor. Hoje a gente está lá preparado para isso. Bacana, muito obrigada pelas informações. Está aí para você expandir o seu conhecimento. Ficamos sabendo mais informações sobre a primeira cultivar híbrida Tamani, lançada pela Embrapa. Fernando Oshiro, Gabriela Campos, muito obrigada. Safrasul Sementes, fazendo a diferença na sua empresa rural. Por aqui, Antônio Gustavo. Este assunto é pastagens. A região sul do país tem sido beneficiada com as fortes chuvas que aconteceram na última semana. Vamos saber se as condições hídricas permanecem boas por lá, com as informações da Somar Meteorologia. Juliana, informa pra gente. Olha, a tendência de chuvas mais fortes para a região sul ainda não devem ocorrer no decorrer das próximas semanas. Algumas pancadas de chuva ainda podem ocorrer com volumes significativos, porém não pancadas muito fortes e volumosas. No decorrer dos últimos períodos, a passagem de uma frente fria acabou trazendo chuvas abrangentes para os 3 estados da região sul. Trouxe recuperação dos índices de umidade do solo em grande parte dos 3 estados do sul do país. Ao longo do próximo período, a tendência agora é de algumas pancadas de chuva ocorrendo de forma mais isolada na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Os volumes de água até que são significativos, pode ver até 30 milímetros de água na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Agora, nas demais áreas da região sul, a tendência é de tempo mais firme, com pancadas de chuva ainda ocorrendo de forma mais isolada no extremo sul do Rio Grande do Sul. Ao longo do segundo período, essas instabilidades agora se espalham um pouco mais pelo sul do país e acabam se espalhando por todo o Rio Grande do Sul, alcançando também algumas áreas do estado de Santa Catarina. Porém, o volume de água agora no estado gaúcho tende a diminuir um pouco mais. Agora não passa de 15 milímetros o acumulado entre o oeste ao sul do Rio Grande do Sul. Agora nas demais áreas de Santa Catarina e também do Paraná, a tendência é de tempo mais seco e falta de chuvas. Durante o terceiro período, o comecinho do mês de setembro ainda deve ser marcado por algumas pancadas de chuva se espalhando entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também algumas áreas da faixa leste do Paraná. Mas dessa vez, as instabilidades perdem intensidade, o volume de água fica muito baixo e não deve passar de 5 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul é que os acumulados ainda podem alcançar até 15 milímetros. A tendência ainda é de tempo mais seco do centro ao oeste paranaense. Então, ao longo das próximas semanas, ainda deve ter a ocorrência de algumas pancadas de chuva em grande parte da região sul. Mesmo que esse acumulado não seja muito significativo e também expressivo, os índices de umidade do solo ainda devem seguir mais elevados por conta dessas chuvas frequentes. Com isso, os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E você que está acompanhando o Bom Dia Produtora, o assunto agora é sobre avicultura.
Você gosta de um frango caipira? Aquele bem suculento? A Helene tem informações, né, Helene? É isso mesmo. Olha, frango caipira me lembra almoço de domingo em família. Verdade. Mas vamos para Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, acompanhar o primeiro abatedor de frango caipira com inspeção municipal. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Vale ressaltar também que Lucas do Rio Verde está aí com muitas fábricas, inclusive agora foi recentemente lançada a fábrica de etanol à base de milho e agora a gente vai ver essa primeira abatedor de frango caipira com inspeção municipal. Valdir Pacheco, mostra pra gente. O produtor rural Anselmo Perim, proprietário da chácara São Miguel Arcanjo, localizada no município de Lucas do Rio Verde, 350 quilômetros ao norte de Cuiabá, cria e abate frangos semi-caipira em sua propriedade de forma legalizada. Recentemente foi inaugurado aqui em Lucas do Rio Verde o primeiro abatedouro de frango caipira com serviço de inspeção municipal para o agricultor familiar. O produtor superou todos os trâmites burocráticos e a estrutura está em funcionamento em menos de um mês. Para começar, se não fosse essa minha esposa aqui, nós não tínhamos conseguido chegar porque eu estava desanimando. Achei que nós não ia conseguir. E daí a prefeitura, várias pessoas, até quero agradecer muito. Eles pegaram eu pela mão assim, diz não, você vai cruzar por essa barreira toda aí, você vai cruzar. Então, eu quero mais agradecer ao pessoal da prefeitura, todo o pessoal que ajudou nós aqui, para nós conseguir terminar, de chegar num ponto de poder entregar frango para merenda escolar, para feira, para os mercados. Agora é trabalhar e lutar para melhorar. E o trabalho é muito bem dividido entre o casal. Na parte interna lá do abate, é a senhora que coordena as mulheres? Sou eu que coordeno elas. Como é que é lá? É tudo tranquilo, né? A gente, no começo assim é difícil porque até elas pegar o jeito, mas já estão bem treinadinhas já. Isso aí gera emprego na região também, né, seu Anselmo? Gera. Muita gente chega aqui pedir diária para a gente e a gente está conseguindo dar as diárias para as pessoas e saem felizes. O casal contou com o auxílio da filha Denise para a constituição da empresa. O que eu entrei fazendo é a parte do processo de montar a empresa, atender às normas. Aí a gente foi atrás de criar logomarca, criar uma embalagem de qualidade que atenda às normas, porque tem a parte burocrática nisso também. A embalagem ela tem que ter desde uma tabela nutricional, ela tem toda outra legislação que vai além da criação aqui, que a gente também tem que estar atendendo, né? Essa parte burocrática que a gente está auxiliando no pai aqui e que eu vejo também que é uma dificuldade dos agricultores familiares hoje, é isso, não é só chegar e montar um frigorífico, depois dele montado tem toda a parte de comercialização, de venda e é isso que a gente está tentando vencer essas barreiras e buscou legalizar e regulamentar isso também, né? A propriedade possui licença ambiental expedida pela Prefeitura com suporte direto da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. É um exemplo a ser seguido, é uma grata satisfação da gente ter um agricultor familiar com esse pensamento, com essa visão e com essa coragem, né, de realizar um sonho que ele e a família dele tinha e colocar hoje isso daí em prática e principalmente colocar um frango caseiro, caipira, de qualidade na mesa de todos os nossos luverdenses. E nós já estamos trabalhando, cobrando principalmente ao governo do estado que acelere o processo do SUSAF. Fica aí o apelo também para os nossos deputados estaduais que eles acelerem esse processo do SUSAF, porque isso aí vai permitir que o senhor Anselmo Perim, que produz o frango aqui em Lucas do Rio Verde, atravesse aqui 100 metros, que é a divisa do nosso município, com Sorriso e possa colocar também na mesa do povo de Sorriso, possa mandar esse frango caipira para Nova Mutum, para Cuiabá, para Sinop, Alta Floresta, e hoje a legislação estadual não permite. Então nós queremos o mais urgente possível que o governo também olhe para a agricultura familiar e que olhe no tempo do agricultor familiar, que hoje em dia as coisas têm que ser mais ágeis, têm que ser mais rápidas, e que implante rapidamente o SUSAF também para beneficiar ainda mais e gerar mais emprego para a nossa agricultura familiar. Além da licença ambiental, a atividade tem o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Todos os produtos de origem animal
é obrigatório, né, ser vendido com inspeção. Até não só pela qualidade do produto, mas também por causa da saúde dos consumidores, né? O consumidor tem que ter a certeza que está ingerindo um alimento, um produto de origem animal, com inspeção e que ele não vai ter problema de saúde futuramente. Eu sou veterinária, Valdir Pacheco para o SBA. Ainda falando sobre avicultura, os cortes de frango apresentaram alta na última semana, segundo a apuração do CPEA. Essa valorização chegou a 5,7% em uma semana. Vamos acompanhar os números do CPEA? Você pode acompanhar aqui comigo que os cortes de frango entre os dias 10 e 17 de agosto em São Paulo apresentaram alta. Por exemplo, o drumê subiu para 5,98 o quilo na última quinta-feira, dia 17. O avanço foi significativo, chegando a 5,7% entre 10 e 17 de agosto. As cotações da asa congelada, por exemplo, passaram de 5,59 o quilo para o valor de... ou melhor, apresentaram alta de 1,8%. Já a tulipa resfriada esteve cotada no período a R$ 9,00 o quilo. Também apresentou alta de 0,8% na comparação com a semana anterior. É bom lembrar que esses dados foram apurados pelo CPEA entre os dias 10 e 17 de agosto. Só fazer uma retificação aqui, a asa congelada apresentou alta de 1,8% e esteve cotada na última quinta-feira a R$ 5,95 o quilo. Falando ainda sobre os cortes de frango, nós vamos agora acompanhar os preços do frango vivo nas principais praças de produção do país. Vamos falar sobre economia, tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, não é mesmo? E o mercado financeiro sobe pela quinta semana consecutiva a sua estimativa de inflação para o ano de 2017. As informações fazem parte do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central na última segunda-feira. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem mais detalhes. Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação ficou estável em 4,20% na última semana. O índice segue abaixo da meta central, que também é de 4,5%, e do teto de 6% fixado para o período. Para o Produto Interno Bruto deste ano, o mercado financeiro manteve sua estimativa de crescimento em 0,34%. Já para 2018, a estimativa de expansão da economia é de 2%. O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, em 7,5% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a taxa está em 9,25% ao ano. Os analistas estimam uma continuidade da redução dos juros neste ano. Para o fechamento de 2018, a estimativa para a taxa Selic ficou estável em 7,5%. Com isso, estimam-se que os juros permaneçam estáveis no ano que vem. Camila Xavier para o SBA. Sim. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com informações do mercado financeiro. É isso mesmo, em 2 minutinhos a gente retorna com mais informações para a sua tomada de decisão. Não saia daí. 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. E se o assunto é o mercado financeiro, nós temos para você informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já oferece financiamento para quem quer recuperar pastagens. Sobre esse assunto, quem fala para a gente agora é Walter Puga Júnior, direto da B3. Ô Walter, muito bom dia para você, boa terça-feira.
Bom dia a você, Antônio. Bom, de fato, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já disponibiliza opções de crédito, aliás, online, para quem quer fazer restauração ambiental em propriedades rurais através daquele canal do desenvolvedor. Bom, uma nota distribuída pelo BNDES ontem informava que a recuperação das áreas de vegetação está prevista no Código Florestal e será exigida agora a partir de janeiro de 2018, depois do fim daquele prazo para o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que termina em 31 de dezembro. Bom, no site do Canal do Desenvolvedor MPME, os proprietários rurais podem consultar, simular e enviar diretamente ao banco que faz essa intermediação a sua preferência de proposta de investimento para a recuperação de áreas de preservação permanente e de reservas legais. Os recursos do BNDES podem financiar itens diferentes, viu? Tome nota. Olha, os recursos do BNDES podem financiar atividade de reflorestamento e manutenção de áreas, implantação de viveiros e de cercas, aquisição de sementes, de mudas e também de insumos, compra de máquinas e equipamentos, construção e modernização de instalações. Tudo isso, mais estudos e projetos, treinamento, assistência técnica e até monitoramento, ou seja, há financiamento para todos esses aspectos que envolvem uma recuperação ambiental nas propriedades rurais. Então, BNDES já oferece crédito, aliás, online para restauração ambiental em propriedades rurais. Depois que a legislação determinou que até 31 de dezembro é necessário fazer o cadastro ambiental rural, o prazo vence agora em 31 de dezembro, importante lembrar isso. É bom tomar cuidado e tratar de obter algum financiamento, porque os juros devem ser juros especiais para quem faz recuperação ambiental. Consulte, procure informações, isso pode ajudar rapidamente na solução de problemas para legalizar as suas áreas que tenham ou não alguma dificuldade para voltar a ter legalidade, vamos dizer assim, para ficar dentro da lei e evitar problemas como multas e impedimentos legais. 8 horas e 49 minutos, horário de Brasília. Essa é a informação de destaque no noticiário, mas vamos acompanhar o que ocorre bem distante daqui, começando pelas bolsas, As principais bolsas da Ásia fecharam nesta madrugada com esses números que você tem no painel, acompanhe comigo. Nós tivemos mais uma queda na bolsa de Tóquio, O índice Nikkei recuou 0,05%, mas Hong Kong vem em alta de 0,91%. O Xangai sobe, mas sobe muito pouco, 0,10%, enquanto o Shenzhen recua 0,42%. Índice Kospi da Bolsa de Seul sobe também, acompanha a alta na Bolsa de Hong Kong e apenas o índice Nikkei é que tem tido pressão constante. Enquanto isso, na Europa, o que ocorre? Na Europa você tem os principais índices no mercado de papéis na Europa, na tela do seu televisor. Movimento positivo, Frankfurt vem em alta, Londres também vem em alta. E sobe agora, Madrid também tem alta, apenas a Bolsa de Milão vem em queda. Agora, o que ocorria ontem aqui na B3, índice Bovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa, reflete de certo modo os negócios que ocorrem com os papéis mais negociados aqui na Bolsa. Você acompanha agora. Nosso índice Bovespa encerrou ontem aos 68.634 pontos, uma leve queda de 0,11%. Não há perspectiva, a princípio, de queda acentuada para o nosso índice Bovespa, pelo menos nos próximos dias. Não há notícias negativas que tragam expectativa de recuo acentuado do nosso índice Bovespa. E o dólar? Bom, o dólar vai se acomodando no mercado internacional. Frente ao real, ontem terminava a R$ 3,16 mais 90. Teve uma forte alta, uma alta de 0,69%, mas a expectativa é de que se mantenha neste patamar, salvo alguma notícia muito impactante de Brasília, alguma decisão econômica mais de destaque, vamos dizer assim, mais destacada, que poderia alterar esse comportamento. A princípio, o dólar tende a ou uma leve alta nos próximos dias ou alguma leve baixa. Não há grandes expectativas, pelo menos nesta terça-feira. Agora, 8 horas e 52 minutos, horário de Brasília. Eu encerro por aqui essa minha primeira participação. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você que acompanha o Bom Dia Produtor. Antônio. Para falar sobre o mercado financeiro na... O segundo semestre inicia como encerrou o primeiro, pelo menos, para as exportações gaúchas.
as exportações por lá não têm sido tão favoráveis assim. Houve um recuo das exportações, segundo o relatório de exportações da Farsul. Mais detalhes na reportagem de Annelise Nicolodi. O resultado do complexo soja e produtos florestais impactou diretamente no confronto entre os números de julho de 2017 e 2016. O saldo é uma retração de 254 milhões de dólares no valor negociado. Quando a comparação é feita entre os meses de junho e julho de 2017, a queda vem influenciada pelas carnes, fumo e produtos florestais. O complexo soja também teve resultado negativo, apesar da soja em grão registrar um movimento inverso, com crescimento de 11,3%. O grupo cereais fechou com aumento de 157%, mas não foi suficiente para reverter o quadro de queda de mais de 70 milhões de dólares. Annelise Nicolodi, para o SBA. Bom dia, produtor. Segue falando sobre as exportações, mais destaque para a fruticultura brasileira, em especial aos envios do mamão ao mercado internacional, que estão com resultados em patamares recordes na parcial deste ano de 2017, de acordo com os colaboradores do Hortifruti Cepea. Essa baixa demanda pela fruta no mercado interno tem pressionado as cotações nacionais, aumentando assim o volume exportado no período. Além disso, a disponibilidade da fruta aumentou frente ao ano de 2016, o que pode estar também relacionado às altas dos preços no primeiro semestre do ano passado, que estimularam o cultivo, e ao retorno também de chuvas mais frequentes nas parciais regiões produtoras, elevando assim a produtividade. Vamos conferir então de janeiro a julho como vem sendo então os envios do mamão ao mercado internacional na tela do seu televisor. O volume enviado então ao mercado internacional foi de 26.480 toneladas. Veja que é uma alta expressiva de 21% em relação ao mesmo período de 2016, janeiro a julho do ano passado. A receita para o envio de quase mais de 26.480 toneladas foi de 27.250.000 dólares, também uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Hortifruti Cepea, portanto comprovando aí os envios, um volume e a receita superiores ao mesmo período do ano anterior. Antônio. E nós falamos sobre as exportações, agora a gente volta aqui para o mercado interno e o número de empregados cresce em todo o país. Mais detalhe, somente nas atividades que envolvem o agronegócio. Sobre esse assunto, o Walter Puga tem para a gente mais informações direto da B3. Ô Walter, o agronegócio emprega muita gente, né? Pois é, Antônio, o agronegócio é o setor da nossa economia que obtém neste momento uma condição que permite a contratação com carteira assinada do maior número de trabalhadores. Isso ocorreu durante o primeiro semestre deste ano e os dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, apontava isso. Eu conversei sobre esse assunto, os motivos, as razões que trazem esse aumento de contratações com carteira assinada, com um dos analistas de mercado da Tendências Consultoria. Eu falei com o Tiago Xavier e ele explica por que hoje o agronegócio contrata mais com carteira assinada do que outros setores no país, porque está numa situação bem melhor, segundo ele. Acompanhe. Tiago, obrigado por ter vindo. Vamos falar do que interessa muito, não só o proprietário de áreas rurais, produtor rural que contrata, mas também aquele produtor que tem a família no negócio e o trabalhador rural, o agricultor, o homem que está ligado à agricultura. Os últimos números mostram um emprego crescente na agropecuária. Por que isso está ocorrendo? Eu agradeço primeiro a oportunidade, aos telespectadores, a presença. O setor agro, no primeiro semestre, foi o responsável pela melhora no emprego formal. A melhora do emprego formal partiu da agropecuária. Carteira assinada. Carteira assinada, olhando só para o emprego com carteira assinada, formal. Ele foi o que mais contribuiu para que o primeiro semestre fosse positivo no ano. Só relembrando, é positivo depois de 2 anos consecutivos de queda.
A gente compara com os últimos 2 anos, o emprego tem apresentado uma reação. E o setor agro foi o grande responsável, ajudando não só o setor da agropecuária, como indústrias, serviços e esses setores que estão associados ao movimento da agropecuária. Ou seja, tivemos um crescimento de emprego formal em outros setores, mas é na agricultura e na pecuária que nós tivemos um crescimento maior do emprego. Isso, para te dar uma dimensão, Pulga, nesse primeiro semestre foram criados em torno de 10 mil postos formais gerados. Desses 10 mil, 100 mil partiu só da agropecuária. Quando a gente olha, abre indústria, abre serviços, olha o setor de abate da indústria, veio positivo. E por que veio positivo? Porque o setor agro contribuiu. Então, se a gente pensar agro, além dos efeitos em cadeia que ele proporciona, ele foi realmente o que ditou a alta da criação do emprego formal nesse primeiro semestre. Agora, vamos falar um pouco de nível de salário. Salário, sob pressão, período de demissão, em indústrias, no comércio, em algumas áreas do agronegócio também tivemos alguma redução. Os salários se mantêm nos mesmos patamares de anos anteriores ou foram achatados? É uma pergunta interessante, Pulga. O que a gente observou é que no ano passado, como a gente estava com uma inflação muito elevada, os salários reais foram diminuindo. A inflação crescia mais que os reajustes dos salários, então os salários perdiam poder de compra. Nesse ano, o que a gente já tem visto? Como o setor agro está um dinamismo maior, o setor agro foi um dos setores que mais cresceu os salários, que os reajustes foram maiores. Como o reajuste está maior que a inflação, o salário volta a ganhar poder de compra, o salário volta a crescer em termos reais. Ou seja, salários mais altos e maior quantidade de contratados com carteira assinada, chamada contratação formal. Perfeito, Pulga. Isso é interessante também observar, olhar a qualidade do emprego que está sendo gerado. É o emprego de carteira assinada. Isso reforça um pouco essa análise que o setor do campo está em processo de modernização. Os empregos gerados são de melhor qualidade, são formais, então você tem... Por que é importante dizer que o emprego é formal? Porque você tem todo esse acesso à cobertura social, ao FGTS, às férias, e além disso, os salários que estão sendo gerados são salários que crescem mais que a inflação. Então as famílias voltam a ter um poder de compra maior. Você diria que o agricultor e o pecuarista hoje tem uma condição melhor do que nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, nos anos anteriores? Estamos saindo dessa fase mais difícil da agropecuária brasileira? Sem dúvida, Pulga. Comparado ao ano severo de 2016 e 2015, nós temos uma melhora. Eu, por exemplo, fiz algumas estimativas. Eu olhei quanto que foi gerado de emprego nesse primeiro semestre, quanto foi gerado em 2016, no mesmo período de 6 meses, em 2015. Esse ano foi o ano que mais gerou emprego comparado aos outros 3. A gente gerou mais de 100 mil postos, enquanto nos anos anteriores era abaixo de 100 mil. Ou seja, foi um avanço mesmo. Sem dúvida. Agora, nós temos de outro lado alguma queda no valor de commodities agropecuárias, né? Tivemos uma perda de valor para esses produtos, mas a rentabilidade indica que é possível contratar e pagar um pouco melhor. Sim. A agropecuária vai bem, é isso que esses empregos, essa alta de emprego demonstra? Isso. Se a agropecuária vai bem, as atividades ligadas no setor urbano também vão bem, estão associados. Então, a agropecuária indo bem, isso favorece a indústria, não só nos transportes, nos fretes. Quando a gente olha, por exemplo, a produção industrial, ela tem apresentado uma acomodação. Isso significa que a indústria tem deixado de cair. E isso é bom, porque nós estamos vindo de 3, 4 anos consecutivos de queda. A gente está vindo de 4 anos que a indústria caía 20%. E o setor agro é um dos responsáveis por melhorar esse dinamismo da indústria. Ajuda no lado do frete, no lado do abate, como eu comentei, o abate também fechou positivo o emprego. Mas por que está tendo esse crescimento do emprego no lado do abate? Porque teve na produção, no lado do campo. Então ajuda a indústria, ajuda serviços, ajuda a economia geral. Agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, ele impulsiona mesmo a economia com esse peso que eles argumentam? Você tem os números, você analisa emprego, renda no bolso de quem trabalha no agronegócio também, daquele empregado que trabalha no setor de agro. O agro sustenta o país, Tiago? O agro contribui para a melhora do país. E ele contribui não só enquanto setor agro, mas todo esse efeito em cadeia que ele proporciona. Então é difícil a gente dimensionar qual é todo o tamanho do agro, porque além
olhando para o emprego, além do que ele gera só na parte agropecuária, você está gerando emprego na indústria, no serviço, você está melhorando o dinamismo da economia. Então, parte da reação econômica, nós vimos no PIB do primeiro trimestre. O PIB do primeiro trimestre foi impulsionado pelo PIB agropecuário, pela parte de grãos, pela parte de exportação. Então, o agro contribui e muito para a melhora econômica. Falando agora para o produtor rural que nos acompanha neste momento, você diria, ele tem consciência da importância dele para o país? Ou ele ainda fica restrito, quieto lá no interior, sem ter voz ativa no mercado? Como você vê o comportamento dos homens, das pessoas que trabalham e produzem no agronegócio brasileiro? Eu acredito que a grande parte dos produtores, eles têm a consciência de que o que eles fazem no campo está totalmente articulado com o que acontece na cidade. Você vê isso? Eu vejo Os números mostram isso. Os números mostram isso. Os números mostram que a melhora do campo não se limita ao campo, mas isso passa em cadeia, passa pela indústria, passa pelos transportes, passa por serviços. Isso melhora a economia de uma forma geral. E é o que nós temos visto agora. É o que nós temos visto. Você acaba de ouvir Tiago Xavier. Tiago Xavier é analista de atividade econômica e de mercado de trabalho. Acompanha aí a evolução do emprego, principalmente em áreas como agronegócio. E cresce, é uma boa notícia este ano. Sem dúvidas. Bom, agradeço a presença do Tiago Xavier aqui conosco. Obrigado a todos. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Como você vê, a perspectiva é de melhora, né, para o emprego, mas no agro, onde ainda há uma força, né? O agro tem uma força muito grande e movimenta a economia, como disse o Tiago Xavier. Bom, mas eu vou encerrando por aqui, daqui a pouco eu volto para falar de café, viu, Antônio, Elaine? Bom, Nova York fechava ontem em queda e a queda continua para o café negociado no mercado futuro americano. Eu volto já, nós falaremos sobre isso. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho o Walter Puga volta aqui no Bom Dia Produtor para falar mais sobre o mercado financeiro nesta manhã de terça-feira. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. É isso mesmo, 2 minutinhos, não saia daí, a gente volta para o último bloco dessa edição. 9h07, Bom Dia Produtor, de volta na sua manhã de terça-feira para falar agora sobre previsão do tempo para a região nordeste do país. Por lá, as condições são favoráveis para a região leste do Nordeste. Isso porque choveu na última semana e os pastos estão mais férteis. Vamos saber se essas condições favoráveis permanecem durante a semana. Juliana, conta pra gente. Isso mesmo, as chuvas seguem frequentes na faixa leste nordestina no decorrer das próximas semanas por conta dessa manutenção das instabilidades que seguem se concentrando na faixa leste do Nordeste. Durante os últimos dias, essas chuvas foram bastante expressivas, garantiram até a recuperação dos índices de umidade do solo e os pastos foram beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica do solo. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência de pancadas de chuva ganhando um pouco mais de intensidade em toda a faixa leste da região. O volume de água dessa vez tende a alcançar até 30 milímetros. Algumas instabilidades também se espalham um pouco mais pelo litoral norte, porém o acumulado ainda fica um pouco mais baixo. Ao longo do segundo período, as instabilidades ainda devem seguir frequentes em praticamente toda a faixa leste, porém agora as pancadas perdem um pouco mais de intensidade. O volume de água em alguns locais mais pontuais ainda podem alcançar até 30 milímetros, mas mesmo assim, de forma geral, o volume de água fica entre 5 e 15 milímetros de acumulado. Algumas áreas do litoral norte ainda seguem recebendo algumas instabilidades de forma mais fraca e isolada. Ao longo do terceiro período, a tendência ainda é de chuvas concentradas nas áreas costeiras do Nordeste. As pancadas agora seguem com intensidade um pouco mais fraca, especialmente na faixa leste, e as pancadas agora ficam mais concentradas no norte do Maranhão e em alguns locais também do Piauí. Os volumes de água ainda ficam mais baixos, não passam dessa vez de 15 milímetros no litoral da Bahia, enquanto que no interior o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco e falta de chuvas abrangentes. Então, ao longo das próximas semanas, as pancadas de chuva ainda ganham um pouco mais de intensidade e seguem frequentes na faixa leste da região. Os pastos dessas áreas seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
chegada à imigração holandesa no Brasil tem que passar os olhos pela história na região de Castrolanda, no Paraná. Nome também do Centro Cultural. O moinho é uma obra de arte ao ar livre e atrelada às raízes do lugar, a cultura leiteira. E o leite é o assunto do empresário Ronald Habers nesta prosa. Falou de produção, tecnologia e resultados do trabalho feito da porteira para dentro. Nos últimos 6 anos, por exemplo, ele disse que produziu mais de 12 mil embriões e está mapeando algumas regiões do Brasil com a genética holandesa. Eu vendo embriões para a cooperativa no Rio Grande do Sul, para cooperativas em Santa Catarina, eu vendo para Bahia, eu vendo para Alagoas, eu vendo para Minas, para São Paulo. Ele convidou a turma para dar uma chegada na fazenda. É um dia de campo e nós também fomos conhecer o gado holandês e quais as tecnologias usadas no rebanho, que vem de uma seleção rigorosamente apurada em mais de 6 décadas. Ronald, qual é o histórico de produção aqui na fazenda? Há 10 anos com 3 ordenhas, a gente tenta intensificar muito a produtividade das vacas, né? A extrair delas o que elas podem produzir. A gente já teve médias mais altas, mas o desafio era muito grande. Hoje a gente está com 320 vacas aí com 36, 37 litros de média de produção de leite. E a parceria com a Cemex Brasil, como é que tem sido essa relação de confiança, credibilidade e respostas dos acasalamentos? Eu me sinto muito seguro e confortável com os touros deles, né? Vamos dizer, a forma que as provas são feitas, como que essa informação chega para a gente, essa parceria deles estarem presentes na propriedade, a cada período a gente é visitado, faz acasalamento, discute, as novidades são nos oferecidas, a disponibilidade dos touros que a gente gostaria que eles trouxessem, a gente consegue, olha, eu gostaria aquele touro, eles vão atrás e depois no dia a dia dentro da propriedade eles mostram essa segurança e transmitem essa confiança para a gente. Na referência dos touros Cemex, ele usa o programa Immunity, que identifica touros geneticamente testados e selecionados com alta resposta imune e herdabilidade em 30%. E o criador tirou a prova dos 9, fazendo uma comparação com um grupo de bezerras, filhas dos touros Immunity. E o resultado foi surpreendente em várias características. As avaliações foram feitas em 305 bezerras do mesmo grupo contemporâneo. Destas, 94 eram filhas de touros Immunity e 211 de touros não Immunity. As bezerras não Immunity desmamaram com peso médio de 133 quilos, já as filhas de touros Immunity com 139. Resposta de 6 quilos a mais, totalizando ganho diário de 4,2% de peso no desmame. No pacote de estudo, as filhas de touros Immunity mais uma vez saíram na frente, apresentando uma proporção de 12% a menos em tratamentos para pneumonia. Na taxa de mortalidade, houve uma diferença significativa. Por exemplo, as bezerras filhas de touros não Immunity tiveram 6,6% de mortalidade, contra apenas 2,1% das bezerras de touros Immunity. As nossas porcentagens nas enfermidades, vamos dizer, das immunities foi muito inferior às não immunities. Então, são coisas que a gente gosta e precisa que as empresas nos tragam essas oportunidades, consigam nos mostrar as vantagens, a gente aplicar elas e comprovar isso, né? Se a gente espera um resultado 9, vamos dizer, de 1 a 10, 9, com certeza você tem o 9 ou o 9,5. Né? E o 10 eu não vou dar para eles, que senão eles vão ficar muito mal acostumados, né?
a Cemex garantindo maior produtividade. Vamos de informação de mercado? Voltamos à B3 Brasil Bolsa Balcão para acompanhar a evolução dos primeiros negócios do dia com as principais commodities agrícolas. E é para São Paulo que retornamos. Vamos começar com café hoje? Vamos sim, Elaine, vamos começar porque café tem tido quedas constantes. Depois de uma forte recuperação de preços, nós vimos recentemente, o que ocorre nos últimos dias é uma queda por conta do clima no Brasil. Bom, os futuros de café arábica, os contratos futuros, né, com a entrega para os próximos meses, lá na Bolsa de Nova York, né, referência para o mercado internacional de café, continuam pressionados por vários fatores. Primeiro, estoques globais muito volumosos, né? Vamos lembrar que a Associação de Café Verde dos Estados Unidos informava no final da semana passada, né, meados da semana passada, que os estoques somavam 7.400.000 sacas, que seria o maior nível de estoque de café desde 1994. E a quantidade, como se sabe, é suficiente para atender a demanda do mercado americano por pelo menos 3 meses e meio aproximadamente. Mas há outros fatores. No Brasil, o maior produtor e exportador mundial de café, a chuva em regiões produtoras importantes tendem a favorecer a florada dos cafezais. Por isso, a perspectiva de safra mais adiante é bem melhor, né? Participantes do mercado dizem que todo esse cenário aí faz com que os exportadores considerem novos patamares de preço. E segundo agências de notícias e analistas, né, de clima, quem estuda clima, a perspectiva para os próximos dias é de chuvas. E essas chuvas tendem, na verdade, a provocar aí uma expectativa de safra abundante lá na frente, e os preços no mercado futuro tendem a ceder, né? Tendem a ceder pelo menos para café arábica, não é o mesmo que ocorre com café robusta, porque café arábica perde preço no mercado futuro de Nova York, café arábica também perde preço no mercado futuro aqui da B3, mas lá em Londres os preços sobem, e sobem mais de 1,15% ontem, ou seja, há uma recuperação constante ainda para os preços de negociação do café robusta no mercado futuro. Então, café arábica, que neste momento tem preços sob pressão. Agora, o mercado brasileiro de café físico, né, preços pagos ao cafeicultor, com essa baixa do café lá em Nova York, junto aí a perdas anteriores, pesou também sobre as cotações aqui. Portanto, mercado físico ressentiu, né? No sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, que era negociado, né, a R$ 475 a saca, caiu ontem para R$ 455 a saca. Então, queda para a média dos negócios com café no sul de Minas Gerais. E no Cerrado Mineiro? No Cerrado Mineiro não foi diferente. Eu falo de café arábica com 15% de catação, café bebida boa, né? Estava na faixa de R$ 480 no Cerrado Mineiro, caiu para R$ 465 a saca. E o café arábica Rio tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, que chegou a ser negociado na faixa de R$ 425 a saca, recuou agora para R$ 415 a saca em média. Então, os preços pagos ao produtor de café começam a ceder novamente. Aliás, o CPEA constatava essa baixa ontem na média apurada, considerando o café arábica tipo 6, duro para melhor, entregue aqui em São Paulo. Veja, os números do CPEA mostram queda para R$ 448,64 a saca, uma baixa de 0,68%. Porque se nós tivermos alguma recuperação no dia 18, veja, voltamos a ter preços mais baixos no levantamento do CPEA ontem, segunda-feira. E a queda é acentuada este mês. Café perde 3,40%, considerando este número que você tem na tela, que é o indicador do CPEA. Agora, café robusta, negociado lá no Espírito Santo, também recua, mas recua bem menos, hein? Cerca de 1,90% neste mês de agosto. É o que você confere comigo. Ontem, a média apurada pelo CPEA apontava negócios em torno de R$ 406,82 a saca, praticamente estável, né? Uma leve baixa, né? Veja que de R$ 407,03 no dia 18 caiu para R$ 406,82 a saca. Portanto, o que nós temos é uma queda muito menor para o café robusta na média dos negócios do que ocorre com o café arábica. Mas a queda também persiste para o café robusta, viu? No indicador que você tem na tela do seu televisor, a baixa neste mês é de 1,91%. Agora, neste momento, o que acontece no mercado americano? Há alguns minutos o mercado voltava a ceder
lá nos Estados Unidos. E os primeiros negócios você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo, a coluna Últimos Negócios mostra para você no mercado americano o que acontece agora. Café arábica negociado para setembro recua de novo, cai 0,11%, volta agora para $1,26 por libra-peso, né? Mercado recente aí de pressão, né? Sofre pressão o mercado futuro lá nos Estados Unidos. Café para dezembro a $1,29 por libra-peso, já deixa para trás a faixa de $1,30. E o contrato para março de 2018 a $1,33 por libra-peso, recua mais, recua 0,29%, perde agora 40 pontos. Café negociado para maio a $1,35, também recua 0,25%, perde 35 pontos nos últimos negócios. Continua, portanto, a queda para café arábica, negociado lá nos Estados Unidos. Aqui na B3, no segmento BMF, segmento mercadoria, veja, mercado futuro opera também com tendência de baixa ontem, mas neste momento até que apresenta alguma recuperação, hein? O mercado parece ter encontrado um piso, inclusive no vencimento de setembro, né, que recupera preço de novo. Depois de terminar a $152,25 a saca ontem, no ajuste da bolsa, agora sobe para $152,60 a saca, ou seja, tem ganho de 0,23%. Café para dezembro estável, recuou para R$157,50, permanece ainda em R$ 157,50 a saca. Café negociado para ano que vem, embora tenha valores mais altos, veja, para setembro do ano que vem, encerrava ontem aqui na B3 a R$ 164,75 a saca. E o contrato para setembro de 2019, portanto, olhando mais adiante, mesmo com valor mais alto, também mantém cotações sob pressão, na medida em que há uma expectativa de uma produção maior, tanto no ano que vem, como também no outro ano. $176,15 a saca, valor de negociação aqui no mercado futuro da BMF, da segmento BMF, na B3, Brasil Bolsa Balcão. E agora 9h22, horário de Brasília, vamos falar de boi gordo, porque os preços voltam a subir para boi gordo em algumas regiões do país. O mercado físico do boi gordo teve preços mais altos nesta segunda-feira, principalmente em regiões produtoras no Sudeste. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, esse viés de alta para o boi gordo deve se prolongar por mais alguns dias, por conta aí do encarecimento do frete e pela restrição de oferta de animais terminados, animais prontos para abate. Não há indícios, diz Fernando Henrique Iglesias, de aumento de oferta de gado no curto prazo, enquanto que as questões envolvendo aí a alta da tributação sobre combustíveis ainda conta, né, com desdobramentos na esfera jurídica, ou seja, ainda há discussões se deve ou não permanecer esse aumento na taxação, né, nos impostos, nos tributos que incidem sobre combustíveis. Bom, em São Paulo o preço se mantinha ontem em R$ 139 arroba, estava a 137, já subiu, segundo o Safras e Mercado já subiu para 139. Em Minas Gerais, a arroba já sobe também para R$ 130 arroba, ganha mais R$1 por arroba. Em média, ontem em Goiás, a arroba fechava a R$ 129. No Mato Grosso do Sul, subia para R$ 126 arroba na sexta-feira e mantinha esses valores ontem na média apurada por Safras e Mercado. E no Mato Grosso também, depois de uma recuperação para R$ 121 arroba, segundo o Safras e Mercado, os preços se mantêm inalterados, né? Agora, as cotações da arroba do boi gordo estão em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, né? Segundo pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a valorização está atrelada à participação elevada de animais engordados a pasto no abate, cerca de 90%, já que com a intensificação da seca praticamente não há animais de pastos disponíveis. Além disso, a principal indústria do setor, né, retornou às compras e outras plantas reabriram nos últimos meses, ou seja, Marfrig reativou algumas unidades, JBS voltou às compras, resumindo, os preços tendem à alta. E o CPEA constatava uma outra alta no interior de São Paulo ontem, viu? 9h24, você tem o levantamento de ontem, média CPEA R$ 138 arroba, alta de 1,28%, alta de quase 10% para boi gordo apenas nos primeiros 21 dias do mês de agosto. Então, alta
constante para boi gordo no mercado, mesmo com algumas oscilações na semana passada, com uma leve queda, o mercado sempre oscila um pouco, mas a alta se aproxima agora de 10% no indicador CPEA. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, no entanto, continua com queda, mas a queda não vai muito além de 1% não. Veja a média CPEA ontem para bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, em média R$ 1.086,90 por cabeça. Ou seja, nós tivemos aí a continuidade dessa pressão sobre as cotações do bezerro, perda de 1,03% no indicador apenas neste mês. Agora, diante de uma alta acentuada nos últimos dias, mercado futuro ontem teve uma acomodação em baixa. Mercado futuro reagiu na semana passada, veio em alta aqui na Bolsa, boi gordo era negociado em altas constantes, mas ontem terminou em queda, viu? O contrato mais negociado, que é o contrato de outubro, perdeu quase 0,60%. E hoje, terça-feira. Nesta terça-feira, os primeiros negócios com boi gordo no mercado, você acompanha agora. Boi negociado para agosto sobe de novo, sobe para R$ 137,00 arroba. O boi negociado para setembro, ontem recuava, caía para R$ 140,00 arroba. O boi para outubro deste ano, que ontem recuou para R$ 140,99 arroba, continua agora em queda, mas é uma queda mais leve, queda de 0,11% a R$ 140,84 a arroba. E essas são as principais informações até este momento. Eu encerro por aqui minha participação falando do boi. Vamos agora, 9h25, falar de milho. Bom, Chicago terminava em queda ontem, clima úmido e recuo nos preços do petróleo provocaram uma baixa na Bolsa de Chicago. O desempenho do mercado lá nos Estados Unidos, na verdade, refletia perspectivas melhores para o milho lá nos Estados Unidos. Eles aguardam agora relatos de expedições de safra que percorrem as lavouras de todo o meio-oeste dos Estados Unidos para definir melhor posicionamento no mercado, né? De modo que nós tivemos ontem pressão sobre as cotações do milho lá. Agora, aqui continua alta para o milho, exceção um ou outro vencimento no mercado futuro, a bolsa aqui reflete a alta de preços que vem sendo apontada por algumas consultorias, inclusive pelo CPEA, no mercado. O mercado brasileiro de milho, segundo Safras apurava ontem, teve uma segunda-feira de preços pouco alterados. Bom, o analista de safras de mercado, Paulo Molinari, diz que a expectativa de melhora na colheita da safrinha em São Paulo e no Paraná, com a redução das chuvas, acaba provocando aí manutenção dos preços dos últimos dias, mas no Porto as cotações do milho caíram diante dessas baixas que nós vimos agora na Bolsa de Chicago. Bom, enquanto Safras e Mercado analisa esses aspectos, no Porto de Paranaguá apurava que a cotação para o milho ficava em R$ 27,00 a saca. Em Santos, aqui em São Paulo, R$ 27,50. No Paraná, na região de Cascavel, em média, R$ 23,00 a saca. E em São Paulo, na região da Mogiana, R$ 24,50. Bom, no Rio Grande do Sul, região de Erechim, milho lá, R$ 28,00 a saca. Em Minas Gerais, em Uberlândia, oscila entre 23 e 24 a saca, portanto, no Triângulo Mineiro, ainda entre 23 e 24, sem grandes alterações. Em Goiás, preço se mantém em Rio Verde na faixa de R$ 20,00 a saca e no Mato Grosso, pressão ainda. Alguns produtores entregam a R$ 13,00 a saca, mas há negócios até a R$ 18,00 a saca. Bom, a média CPEA, que vinha numa alta constante de quase 9,5%, quase 10% nos últimos dias, ontem caiu um pouco. A alta é acentuada, mas já é inferior a 9,5%. No indicador CPEA, em média, ontem, milho em Campinas era negociado a R$ 27,83 a saca, ou seja, uma baixa de quase 0,5% para milho negociado na região de Campinas, levantamento feito pelo CPEA. Agora, no indicador CPEA, este mês, milho chegou a subir 9,91%, isso até sexta-feira. Ontem essa média caiu, já caiu para 9,39%. A perspectiva agora é de uma acomodação em valores próximos a R$ 26, R$ 27,00 a saca, a julgar pelo comportamento dos números que são apurados pelo CPEA. E o que acontece neste momento lá nos Estados Unidos? Bom, diante de clima úmido, favorável aí a produção,
Veja o que está ocorrendo lá. O milho mantém cotação com uma leve alta, 1/4 de centavo de dólar por bushel. Milho para setembro a $3,49 por bushel. Milho negociado para dezembro a $3,63 por bushel. Tem uma leve alta de 0,06%. Milho negociado para março a $3,75. Também sobe 0,06%, ou seja, a alta é muito pequena para milho negociado no mercado americano. Aqui, no entanto, o comportamento dos preços tem sido diferente. Enquanto lá oscila muito com tendência de queda, aqui ainda permanece alguma alta. Agora, os primeiros negócios aqui no segmento BMF da B3, você tem na tela do seu televisor. Os primeiros negócios na BMF Bovespa mostram, né, milho na BMF, antiga BMF Bovespa, agora B3, para setembro a R$ 28,77 a saca, tem uma queda de 0,59%. O milho para novembro a R$ 29,65 a saca também perde mais de 0,5%. Já para janeiro a queda continua, mas ainda se mantém acima de R$ 31 a saca, queda de 0,16%. Milho, que tinha altas constantes no mercado futuro, acompanha agora essa perspectiva de recuo que tem sido constatada por algumas consultorias nas principais praças negociadoras de milho. O mercado futuro também recua hoje aqui na B3. São 9h30, horário de Brasília. Eu encerro por aqui a minha participação no Bom Dia Produtor. Você terá mais informações ao longo da nossa programação no canal do Boi. Eu retorno agora o sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Walter Pulga Júnior. Um ótimo dia também para você e para toda a sua equipe. E por aqui, vamos chegando ao fim dessa edição de terça-feira. Para você que está desde cedinho, 7h15, em companhia aqui da programação do Canal do Boi. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, né, Antônio? A gente volta amanhã, mas é importante lembrar que se você perdeu algum conteúdo, quer rever o Bom Dia Produtor, daqui a pouquinho você pode assistir através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Canal do Boi. Isso mesmo, amanhã, 7h15, tem muito mais. Bom dia, produtor. Uma excelente manhã de terça-feira, que o seu dia seja bastante produtivo. Tchau, tchau. Boa terça.